Olá, queridos, graça e paz. Eu dou as boas-vindas a todos vocês e que Deus fale profundamente ao coração de cada um de nós nesse momento através dessa reflexão na palavra. Hoje nós vamos olhar para a igreja de Laodiceia. Essa é a última carta das 7 cartas que foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, escritas pelo apóstolo João da ilha de Patmos, e que por orientação de Jesus, então, essas cartas chegaram a essas igrejas e também chegaram até nós para a nossa reflexão. E para que nós possamos compreender melhor as palavras de Jesus dirigidas à igreja de Laodiceia, é importante aqui trazer as informações de que a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha um centro comercial e bancário muito importante na época. Era uma cidade muito rica. Também era uma cidade que tinha um centro de vestuário, de roupas e produção de roupas importante. E, em terceiro lugar, também era uma cidade que possuía um centro oftalmológico desenvolvido para aquela época. E era uma cidade muito visitada para tratamento dos olhos. E também Laodiceia era uma cidade que tinha um problema um pouco sério com relação à água potável. A água que a cidade de Laodiceia recebia, ela vinha da cidade de Hierápolis. Lá a água era quente e no trajeto, quando chegava na cidade de Laodiceia, a água ela se tornava morna. E é por isso que não era uma água tão apropriada para consumo, até porque por conta desse trajeto muitos sedimentos e muita sujeira chegava até aquele lugar. Enquanto que do outro lado da cidade de Laodiceia também estava a cidade de Colossos, que tinha uma característica de águas frias, águas muito boas e principalmente boas para consumo também. Então, diante dessas informações, vamos olhar para aquilo que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Lembrando, Jesus é aquele que conhece as suas igrejas. Ele conhece cada um de nós que faz parte da sua igreja. E por isso ele se identifica realmente como sendo aquele que estava desde o princípio. Então ele conhece todas as coisas. Ele estava presente na criação. Ele estava na organização daquela igreja. Estava na organização da nossa igreja. Então ele conhece todas as coisas, tudo o que acontece, conhece a vida de cada um de nós. Por isso que eu quero ler aqui a partir do verso 16 do capítulo 3, que nos fala o seguinte: mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. O grande problema daquela igreja, a igreja de Laodiceia, era a autossuficiência e a confiança que eles tinham, principalmente na situação econômica que eles viviam. Isso fez com que eles se afastassem da fé em Jesus, não desenvolvessem a fé em Jesus como deveriam ter desenvolvido. E a expressão de vomitar-te da minha boca é justamente por conta dessa posição daquelas pessoas de negligenciarem a pessoa de Jesus, negligenciarem a importância de terem Jesus Cristo dirigindo as suas vidas, mesmo diante de situações tão favoráveis como eles viviam. E por conta da cidade ser tão rica, muitas daquelas pessoas possivelmente eram também. E ele, Jesus, no verso 17, quando ele afirma que eles são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos, está revelando para aquelas pessoas o verdadeiro estado espiritual que eles estavam vivendo. E quando nós ouvimos essa palavra de Jesus, nós precisamos também olhar para dentro de nós e fazermos essa avaliação através de discernimento espiritual, se nós também estamos vivendo esse mesmo tipo de situação, onde nós confiamos em nós mesmos e confiamos naquilo que somos e temos e negligenciamos o relacionamento profundo com Deus. Por isso que eu quero trazer aqui 3 coisas que Jesus aconselha para aquela igreja
E essas três coisas são muito importantes, que foram importantes para aquela época e são importantes para nós hoje. E estão lá no verso 18 que nos diz o seguinte: portanto, aconselho que vocês comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. E continua no verso 19: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Quando Jesus está trazendo esse conselho para a igreja de Laodiceia, ele diz para eles comprarem de Jesus. Veja, a salvação ela é de graça. Nós a recebemos de graça. E a palavra diz, ela é de graça, é graça de Deus para que ninguém se glorie, ninguém possa dizer assim, eu tinha condições, eu fui lá e comprei. Não, a salvação é de graça, porque isso vai depender da minha e da sua fé em confessar Jesus Cristo como Filho de Deus e realmente confiar que o sacrifício da cruz do Calvário, quando ele morreu, derramando seu sangue, e depois ele foi ressuscitado por Deus Pai, é suficiente para nos tornar filhos de Deus. E que depois disso nós precisamos desenvolver essa salvação dia a dia através da santificação. Mas aqui, quando Jesus aconselha essas três coisas, a primeira coisa que ele aconselha qual é? Que eles comprem ouro puro. O fato de comprar dá a ideia de investimento. E é isso que nós sempre precisamos fazer. Investir na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. E aqui o ouro puro, ele representa a verdadeira riqueza espiritual que vem exclusivamente de Deus. Somente Deus é rico, poderoso e que pode nos encher dessa riqueza. O conhecimento da pessoa de Deus é uma riqueza. O conhecimento da vontade de Deus é uma riqueza. O conhecimento da vida de Jesus Cristo e o seu desenvolvimento em nós é uma riqueza. Nós precisamos desenvolver essa nossa vida cristã através dos ensinos de Jesus. Isso é uma grande riqueza. É um valor inestimável. O reino de Deus em nós é uma riqueza. E isso é que nós precisamos. Nós não devemos confiar nos recursos financeiros, porque eles são recursos que podem se acabar. Ou mesmo, nós podemos deixar essa vida e os recursos financeiros deste mundo de nada vão nos servir. Mas as riquezas espirituais de Deus em nós farão toda a diferença na nossa vida. O segundo que Jesus diz para eles é de que eles comprem vestiduras brancas. Veja, uma pessoa que está nua, ela precisa de uma roupa, ela precisa se vestir. E a verdade é de que quando nós realmente somos desnudados, nós estamos nus diante de Deus, Deus nos conhece exatamente como nós somos. Deus sabe quais são os nossos maiores pecados, quais são os nossos maiores problemas. E quando nós temos Jesus na nossa vida e o perdão dos nossos pecados através do sangue dele, e nós somos purificados, é como se nós vestíssemos esta roupa branca, essa roupa que indica purificação, santificação. E é com essas roupas que nós vamos entrar no céu. E nós precisamos desenvolver a nossa santificação dia a dia. E no terceiro ponto nós vemos que Jesus diz a ele para comprar colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a nossa cegueira espiritual. Somente Jesus, através do Espírito Santo, pode abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar espiritualmente a realidade de quem Ele é, de quem nós somos, do que nós precisamos e de como nós devemos viver. Essas três coisas nós precisamos comprar. E por quê? A partir do verso 20, Jesus vai dizer que Ele bate a porta
E aquele que abre a porta, ele entra e ele vai cear com essa pessoa e aquela pessoa com ele. Esse convite de Jesus, através desse bater da porta, tem a ver com comunhão. Jesus, ele quer ter comigo e quer ter com você comunhão. Ele quer estar conosco todo o tempo, para que nós possamos desfrutar desse verdadeiro amigo que ele é, desse Salvador que ele é e desse Senhor que ele é. Para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus para que ele nos salve. Nós abrimos a porta do nosso coração para que ele venha e faça morada dentro de nós. Nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus reine dentro de nós. E nós precisamos convidar Jesus para estar dentro de nós. Nós não podemos confiar como a igreja de Laodiceia confiava nas suas riquezas, mas nós podemos confiar no ouro que recebemos de Jesus, que nós compramos de Jesus, nas vestiduras brancas que nós recebemos ao comprarmos elas também de Jesus, e também do colírio que vai abrir os nossos olhos para a realidade espiritual. Esses são desafios que eu e você, nós precisamos olhar com muito cuidado. Nós precisamos confiar em Jesus e permitir que Ele venha fazer a transformação necessária na nossa vida, para que nós possamos também depois receber a recompensa de estarmos eternamente com Ele na eternidade, como Ele já tem nos prometido. Eu quero orar com você nesse instante. Essa é uma palavra que ela precisa dessa reflexão minha e sua, de como nós estamos vivendo, como nós estamos confiando ou em quem nós estamos confiando, mas estarmos certos de que Deus, através do seu grande amor, da sua infinita misericórdia, Ele nos ama e Ele quer realmente que cada um de nós viva essa vida de riqueza espiritual em Jesus, sabendo de que nós temos em Jesus tudo o que nós precisamos. Vida abundante, nós temos salvação, nós temos os frutos do Espírito através da ação do Espírito Santo em nós, e nós somos pessoas amadas de Deus. Quero orar com você. Pai de amor, obrigado por esse tempo na Tua Palavra, e que cada um de nós faça essa autorreflexão, permitindo que Jesus Cristo venha transformar o coração. É assim que eu oro em nome de Jesus. E se você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo e quer ter esse relacionamento com Deus, eu também quero fazer uma oração com você, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e repetir a seguinte oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e peço que o Senhor venha me lavar com teu precioso sangue, perdoando os meus pecados, e que eu seja recebido como Filho de Deus nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de entrega, ou mesmo você que estava afastado do relacionamento com Deus, está voltando a esse relacionamento com Deus, então você tem o nosso contato aí na tela, e nós queremos ajudá-lo na sua caminhada com Jesus. Nós teremos muita alegria em poder caminhar com Jesus com você. Que Deus abençoe a cada um, que Deus guarde e proteja você nessa semana, e que você possa sempre confiar somente em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida. Fiquem na paz. Amém.